É surreal o que está acontecendo no Flamengo, cara. É inaceitável a falta de respeito com o próximo, a falta de profissionalismo que está acontecendo no Flamengo. O BAP tem que dar um fim nisso, cara. O BAP tem que vir a público, dar uma entrevista, ele tem que se explicar para a maior torcida do Brasil o que está acontecendo no Flamengo. Agora o médico do Flamengo, o Runco, diz em grupo de WhatsApp que De La Cruz tem lesão crônica e irreparável. Que ele não tem condições de jogar profissionalmente, com intensidade. Que o cara, que a carreira dele já era. Cara, ó, Flamengo investiu 80 milhões de reais no De La Cruz. E daí um médico vem e fala um negócio desse, e daí um filho da mãe vem e vaza essa conversa. Cara, eles querem o mal do Flamengo. Não é possível, cara. Essas pessoas não pensam no bem maior. A instituição Flamengo é maior que todos vocês aí. A torcida do Flamengo está preocupadíssima com o que está acontecendo, porque é só notícia ruim, cara. É boto. Agora o Runco falando que não deve. Meu Deus do céu, galera, que absurdo. Os caras podem pôr fim na carreira do De La Cruz, podem dar um prejuízo de 80 milhões para o Flamengo, porque quem que vai querer comprar o De La Cruz? Cara, eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Vou falar no final do vídeo, vou soltar aqui esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil. Eles estão falando sobre isso e é um absurdo, cara. Esse assunto, nossa, é surreal. Vamos lá pro vídeo então, quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Toda. Agora, eu vou falar um negócio para você. Esse negócio de vazar mensagem, passar... Puxa vida, o Runco é um cara... Eu tenho um carinho tão grande pelo Runco, sempre me dei muito bem com ele, como médico do Flamengo, da Seleção Brasileira. Tenho um carinho enorme, um cara rodado, experiente. Mas entrar numa... Sabe por que o Oswaldo Pascoal está falando? Cadê a ética médica, né? Cadê a ética? Do Runco, para quem por acaso não viu nada de esporte hoje, ligou a televisão agora no Equipe F, porque a Letícia Marques, jornalista do GE, do Globo Esporte, noticiou no meio da tarde um vazamento de um grupo de WhatsApp em que o médico-chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, ultra experiente, médico do Flamengo por muitos anos, desde a época do Zinho, médico da Seleção Brasileira também por muito tempo, escreveu sobre a situação clínica do uruguaio De La Cruz para um colega. Pelo que eu entendi, é um grupo formado basicamente por médicos. Falava sobre a situação clínica do De La Cruz e falava o seguinte, a gente tem aí, para eu jogar para o nosso Tetra falar a respeito, primeiro dessa coisa de ser um perigo você escrever coisas realmente importantes num grupo de WhatsApp, mesmo que seja de amigos. Vou tentar passar a situação do De La Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio. Virando a página, se algum membro já estiver afetado, estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à revenda no caso, né? O Flamengo pagou muito caro, 80 milhões de reais, né? Só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Aqui tá o ponto mais grave de tudo, cara. Como que o cara me escreve um negócio desse, cara? Sabendo que alguém pode vazar. Meu Deus do céu, galera. Olha o prejuízo que esse médico vai dar para o Flamengo. Porque o De La Cruz, ele não vai conseguir jogar em alta intensidade, nem no Flamengo, nem em lugar nenhum, né? Caso o que o José Luiz Runco falou seja verdade. É um absurdo, cara.
Isso daqui não é papel de um profissional. Tinha que processar esse cara, velho. Se eu sou o De La Cruz, eu processo ele. Quer dizer, um patrimônio do clube que custou caríssimo há pouco tempo, né? Se você pensa, o De La Cruz foi adquirido no início do ano passado, né? 2024. Quer dizer, um ano e meio, ausente muito mais nessa temporada do que na temporada de 2024. E por conta de um vazamento, depois a gente pode até se aprofundar, porque há um problema sério entre o chefe do atual departamento médico do Flamengo para o chefe anterior, Runco e Tanuri. Primeiro, o aspecto humano da coisa. O De La Cruz tem a carreira seriamente prejudicada. Além das questões físicas, agora também a questão puramente profissionalzinho. Boa noite. Muito boa noite, né? Fã de esporte, Pascoal, Zé Elias, Plihal, meu parceiro. Enjoa de mim ainda não. Ah, mano, jamais. Aliás, ao contrário, eu acho que eu vou botar um cadeado na porta São Paulo-Rio de Janeiro. Já vou fazer uma propaganda aqui. Hoje a gente fez uma gravação de um resenha. Bom, falando dessa situação, mais uma situação lamentável, né? De um vazamento de uma coisa que é para se tratar internamente, mais uma vez, né? Agora, totalmente contra, né? Não pode deixar vazar isso não pode acontecer. É ingenuidade de quem escreve e sacanagem de quem divulga. Cara, muita sacanagem, velho. Nossa, cara, que pessoa maldita. Que pessoa infeliz. Pra que vazar isso, cara? Ele tá ajudando quem com isso? Cara, não dá pra entender qual que é a intenção de um desgraçado desse de vazar isso. Eu conversei com o Dr. Runco, né, antes do programa. Posso falar aqui abertamente que é meu amigo. Foi o único médico que me operou. A única cirurgia que eu fiz na minha carreira toda foi com o Dr. Runco e foi sucesso total. Tanto é que eu joguei a minha carreira toda. Tenho problema hoje no quadril, mas no joelho não tem problema. Uhum. Altíssima qualidade, só ver o que ele fez na seleção brasileira com o Rivaldo, com o Ronaldo Fenômeno. Para a Copa de 2002. Campeão. Foi super importante mesmo. Um profissional de altíssima qualidade. Quando muita gente queria operar o Rivaldo antes da Copa. Um cara muito sério, muito correto, mas que infelizmente entrou nessa negócio de grupo, né? Era uma conversa, tô passando o que ele me passou, foi uma conversa dele com um médico do grupo. Aí, só corrigindo, não é que nesse grupo só tenha médico. É um grupo do Fla Barra. Tá. Tem ex-presidentes, tem pessoas no grupo. E a base não é de médico. Não é de médico. Mas ele estava, nesse momento, num diálogo com um médico. Tá bom. E alguém desse grupo é que vazou essa conversa. O doutor Runco reconhece que, assim, foi ingênuo, né? Porque era uma conversa de médicos. Ele pode até processar essa pessoa, porque é uma conversa sigilosa, né? É conversa de médicos, né? Ele foi irresponsável, né? Vamos falar aqui o real. O Dr. Runco foi irresponsável, cara. Ele não poderia conversar num grupo de WhatsApp uma coisa dessa. Tem que ficar entre eles. Mas o vazamento pode não ter partido do médico, né? Não foi do médico. Não foi do médico. Ele sabe quem foi? Então, ele está buscando saber quem é essa pessoa até para tomar as medidas, enfim. Mas ele reconhece que, assim, depois que vem aquela coisa, ele não é muito de mídias sociais, mas aí ele viu que, foi num grupo, não foi só com o cara que estava ali, que leu aquilo ali. E ele deu explicações médicas. E aí eu quero mudar para essa página. Então, estou relatando que o doutor Runco, ele mesmo reconhece que, poxa, não devia ter colocado isso. Podia ter mandado no particular uma conversa minha e dele sobre esse problema. Agora, o outro lado eu vejo do jogador, né? Que tá sendo exposto, isso sai, e agora como é que fica a carreira, como é que fica o pensamento, como é que fica o tratamento, como é que fica a situação de querer voltar. A gente vai falar aqui de contratação de jogador para essa função. Sim. Saúl, né, chegando, para fazer essa função. Estão falando muito que o Saúl vem para a função do Gerson, mas o De La Cruz poderia fazer essa função. Sim. Ele faz essa função de segundo homem de meio campo. Eu acho que é a melhor função que ele faz. Então eu acho assim
que aí eu tô indo pelo pensamento do atleta, né? O cara tá querendo se recuperar e tal, e ler isso tudo e ver o nome dele envolvido nisso tudo, como vai ficar esse ambiente no clube e o futuro dele. Porque se já tem um problema de lesão no joelho, pelo que eu entendi, ele já foi contratado com um problema. Né? Já existia esse problema No antes. joelho direito, agora é do esquerdo. Aí ele se lesiona no Flamengo, o outro joelho. E aí tem essa questão do equilíbrio, das explicações técnicas ali, mas que assim, não é bom, não é legal. É uma coisa que tem que ser tratada mais internamente. E agora é saber realmente, e eu confio muito na qualidade, na capacidade médica do Dr. Runco. Errou de botar em grupo e ter exposto isso. Mas agora eu estou na preocupação do atleta, do jogador, da recuperação dele e do futuro. Apenas 28 anos. E do futuro dele, né, como jogador, se isso consegue tratar e solucionar e ficar livre desse problema para ele exercer a função dele. E aí, é claro, o Flamengo na questão assim, da desvalorização. Porque se realmente ele não tem essa condição, você é contratado com... Não, o Flamengo vai perder o investimento. 80 milhões, cara. Vai perder. Por uma quantia alta. 80 milhões. Um jogador de seleção do Uruguai. E que se jogar, o Flamengo ganhando títulos, o Flamengo vai brigar pelos títulos, pode ser valorizado até para uma futura negociação. Já se complica, né, com essa declaração. E o problema é até o dia a dia, né, Zinho? Eu não sei se o Dr. Runco vai ao Ninho do Urubu, não sei se ele tem esse costume de ir lá, de checar, de ver e acompanhar. O chefe do departamento de futebol deve ir, né? Sim, não, mas eu estou dizendo, esse é o... Aí eu não sei também se o Dr. Runco, porque eu conheci o Dr. Runco também na seleção, um cara muito, assim, correto, né? Ele é muito correto, muito sério, então provavelmente ele deverá, eu acho, né? Ligar para o De La Cruz ou ir pessoalmente, falar, peço desculpas, não tive essa intenção, eu pelo menos acho que pelo caráter, pela forma do Dr. Runco ele deve fazer isso, mas é um desgaste desnecessário. Já tem o debochado já está publicando lá, que a situação fica... Já está o clima... Assim, o Flamengo já estava com o clima azé lá, o Arrascaeta. Aí é uma postagem do Arrascaeta, que o Pascoal acabou de falar, o debochado. Se trata de cuidar dos nossos, simples assim, logicamente tomando o total partido do seu companheiro de time e de seleção. O De La Cruz também fez uma postagem agora há pouquinho. Eu vou até ler aqui, mais perto do que está o monitor para mim. Nunca deixe que nada que digam que você não pode fazer. Nunca dejes que nadie te diga que não puedes hacer algo. Nunca diga a ninguém dizer que você não possa fazer alguma coisa. É isso aí, De La Cruz. Pensamento positivo, vamos pra cima, cara. Nunca aceite que as pessoas decidam por você o seu futuro, o seu destino, a sua vida. É isso que ele quis dizer. Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz de fazer alguma coisa. Então, assim, o leite azedou, né? De novo. Né? O leite já estava azedo, o negócio do Pedro, azedou de novo e fica essa coisa assim, uma autossabotagem. O Flamengo então contratou um baita jogador, né? Contratou dois, né? Mas especialmente esse Saúl, isso é um baita jogador. E aí, no meio de uma situação como essa, né? Como é que aí o Zinho e o Zé Elias sempre falam esse negócio de vestiário. Ó, o vestiário, como é que vai reagir a isso? Né? Como é que o elenco vai reagir a isso? Né? Eu acho que isso é muito ruim. Que tipo de confiança agora os caras vão ter de falar para o Dr. Runco que eles estão machucados? Entendeu? Rompe completamente o sentido da confiança. Rompe completamente. É impressionante como é que o Flamengo consegue uma coisa dessa. Já tem um problema do diretor de futebol, do treinador, no caso do Pedro, que ainda está meio que nebuloso. Agora surge esse do De La Cruz. E quanto à briga entre o atual e o antigo chefe do departamento médico, o Tanuri, o Márcio Tanuri, tem uma relação, não é nem tinha, tem uma relação boa com muitos jogadores do elenco do Flamengo, que quando tem algum tipo de problema,
as informações que a gente tem Sim. ainda o procuram. E com fisioterapeutas também fora. Muitas vezes falam para fazer dentro do... Ah, não, tal, porque estão fazendo fora. Porque teve um fisioterapeuta que foi dispensado nesse processo todo, que era os caras chamavam que era o cara que consertava os outros, consertava os jogadores, que era o melhor do fisioterapeuta, também dispensaram, né? Naquela leva lá que foi dispensada do Flamengo. Agora, mas não era para ser profissional? É. Não era para ser um negócio absolutamente claro? Não, o BAP e o Boto vão ter que convocar uma coletiva. Passou da hora. Vai ter que dar uma explicação de um geral, porque passou do ponto. É um prejuízo maior do que os 80 milhões de reais Nós não estamos investidos. falando mais de bola no Flamengo, né? De futebol do Flamengo, que é um dos líderes aí brigando pelos títulos, que tem um elenco espetacular, que tem uma torcida espetacular, que vai jogar agora um jogo no meio de semana osso, como diz o Pascoal, contra o Bragantino, fora de casa, e que depois já vai vir Libertadores, já vai vir Copa do Brasil. É só de extra-campo. Então, assim, chegou uma hora que o comando tem que colocar as cartas na mesa, tem que chamar a responsabilidade, até para selar isso e o time e o treinador trabalharem em paz. Cara, passou da hora, viu? O BAP tem que chamar a responsabilidade e ele tem que bater o pau na mesa, no bom sentido, e ele tem que mostrar quem manda, cara, e demitir essas pessoas aí que não estão sendo profissionais, velho. O Flamengo tá irreconhecível, galera. Que é isso, velho? Que é isso? Tá um absurdo. Todo dia notícia ruim. Todo dia vazamento. Todo dia agora tem polêmica. É inaceitável o Flamengo passar por isso, velho. Todo mundo lá ganha um rio de dinheiro pra fazer uma sacanagem dessa com o clube. Esse desgraçado que vazou isso aí deve ser vascaíno. Ele quer o mal do Flamengo. Um cara desse não é flamenguista, cara. Porque imagina o clima como é que tá agora. Insatisfação. Já estava. Insatisfação com o diretor de futebol, com o presidente e com o chefe do departamento médico, por melhor que seja o time... E arranha treinador com jogador. No caso, Pedro e Felipe Luiz, que parece que estava começando a contornar, né? Mas, assim, o comando não chega e não fala nada. Tá tudo silêncio total. Só eles que tratam interno, né? O resto todo mundo pode falar o que quiser. Daqui a pouco vão soltar uma nota, Zinho. Solta a nota, é normal isso. Acontecem os problemas, solta uma nota aí, tá bom, a gente não precisa entrar em tantos detalhes, não seremos perguntados, porque às vezes eles fazem as perguntas também, eles fazem as coletivas, mas assim, as TVs do clube, ou jornalistas, ou, como é que fala, influencers, aquelas pessoas que, né, estão ali ao lado, muitas vezes fazem as perguntas que eles já determinaram, façam essa pergunta porque a nossa resposta vai ser essa. E depois fica um número limitado para a imprensa, de certa forma. Né? A imprensa que está externa, não interna. Precisa ver, alguém precisa realmente... O Zinho está falando, e a gente está falando já há quanto tempo já, que o Boto precisa vir a público e falar. Desde o primeiro dia da questão do Felipe Luiz, ele tinha que ter vindo a público, porque o vazamento, um diretor trocou mensagens, foram mostradas mensagens, ele é o responsável, ele tinha que chegar e parar e estancar isso tudo. O Palmeiras, há pouco tempo, teve alguns problemas, a Leila foi lá, pegou o microfone e falou. O Júlio lá, Casares, quando teve o problema do Zubeldia, que vai sair, não vai sair, ele foi no CT, chamou o Zubeldia, conversou, meta, classificação na Libertadores, foi lá, já conversei com treinadores, tentando estancar. Estou dando alguns exemplos. O Mário no Fluminense faz isso. Puxando aqui na memória, vários dirigentes, né, vão ali e assumem, no momento de início de uma crise, uma responsabilidade para tirar o peso. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Acaba o jogo do Bragantino. Vão em cima do coitado do Felipe Luiz. Felipe Luiz, e aí? O que aconteceu nisso? Aí é o Felipe Luiz que tem que falar. Vai ser tema da coletiva de amanhã, não tem dúvida. Tomara que o Felipe Luiz, com inteligência que ele fale, olha, gente, o departamento médico e o diretor... Crespo na semana passada. Vão resolver isso. Modelo Crespo. Eu tô preocupado... O Felipe Luiz tá vacinado agora, viu? Ele não vai responder nada, cara. Ele vai falar... pergunta pra eles lá. Tenho certeza que ele vai se esquivar desse tipo de pergunta e faz muito bem ele,
Porque daí, se ele mostra a sinceridade dele nas respostas, depois essa mesma imprensa fica batendo nele porque ele fala a verdade, né? Tem que se esquivar, Felipe Luiz. Isso daí não é problema seu, cara. Tem que jogar contra o Bragantino e montar meu time, sabe? Tô saindo em defesa ao Felipe Luiz agora. Critiquei, achei que a gestão não foi boa. Tem que dar uma crespada. Mas assim, Felipe Luiz não tem que se meter nisso. Negociações, departamento de futebol. Lesões, departamento médico. Time, escalação, substituição. A hora que o jogador chegar e me for apresentado, eu vou dar sequência do trabalho dele. Assim. Mas enquanto, desculpa, Pascoal, ninguém da diretoria não, vamos falar, o CEO que foi contratado, o Boto, ou o presidente do clube, não se posicionar, o trabalho da imprensa vai ser o quê? Na coletiva lá, perguntar pro Felipe Luiz o que ele achou. E aí, o De La Cruz vai jogar, não vai jogar? Como é que ele tá? Ele tá treinando, não tá treinando? Vão querer informação dele. Então, assim, que entendam que não é responsabilidade do Felipe Luiz ter que responder tudo isso. Eu vou falar pra você, e o X9 que tinha no Flamengo, ele só vazava a escalação, hein? Sim. O X9 do Flamengo só vazava a escalação, hein? Que é numa proporção muito inferior ao que estamos vendo aqui. Agora, só quero entrar em defesa do De La Cruz. Cara, sabe o que passou pela minha cabeça agora, cara? Não sei se eu vou ser maluco de falar isso aqui, mas eu vou falar. Será que esse vazamento não foi de propósito para abafar o caso do Pedro? Do vazamento da história do Pedro? Para virar a página? Mas daí, cara, isso daí só piora, né? Porque daí sai de uma polêmica e entra em outra. E essa pra mim é até pior, porque você pode dar fim à carreira de um jogador e o Flamengo com isso pode perder todo o investimento que fez nele. Pode ser até pior essa polêmica de agora, apesar que aquele vazamento lá também envolvendo o Pedro foi gravíssimo também, né, cara? Nem sei qual que é o pior, viu? Cruz. Porque aí é o seguinte, é uma exposição desnecessária, acaba com o cara, descabida e quem que vai comprar o De La Cruz? E sem nenhum propósito. Sem nenhum propósito. Mas eu acho que assim, mesmo que o De La Cruz se sinta, e ele está, pela postagem dele, ele está se sentindo que ele vai se recuperar, porque ele diz, nunca permita que ninguém diga que você não pode fazer. Ele quer fazer. E agora, o De La Cruz, eu acho que é legal isso, porque o jogador compra essa briga de querer demonstrar que ele tem condições de jogar, de voltar a jogar. E eu quero ser solidário ao Nico De La Cruz. Eu acho que é uma situação difícil para ele. Pascoal, eu acho que voltar a jogar, ele vai voltar a jogar. Talvez não no mesmo nível que todos esperam, talvez sim, a gente não sabe, porque tem profissionais ali que podem... O que pega, você acha que vai ser sequência? Não, o que eu acho o Pascoal falou uma coisa que eu tinha mencionado antes, que era o dia a dia, é a confiança dos demais jogadores em relação ao Runco, em relação ao departamento médico. Será que esse aí não vai passar para o Runco não vai vazar? Porque, infelizmente, vai ser assim, a cabeça do jogador, os Zinho sabe como é que funciona. Perde a confiança, não tem mais como recuperar. E aí, doutor, você vai jogar no grupo de WhatsApp para ver o que a gente tem também? Vai discutir o nosso caso com outras pessoas? Como é que funciona? Infelizmente, vai ser esse o ambiente no vestiário para o Dr. Runco, que na ingenuidade acabou prejudicando, de certa forma, os dois lados, né? Ele, o departamento médico e o jogador, né? O Runco já conversou com o BAP, será? Acredito que sim, né? Pelo pequeno contato, acho que o BAP entrou em contato, até falando isso, poxa, ingenuidade, falar isso num grupo de WhatsApp, trata aqui, trata ali. Como eu falei, o Dr. Runco reconhece que pecou nisso, né, de colocar ali uma situação médica deles ali internamente num grupo de WhatsApp. Errou. Deve se Pascoal, pela tua experiência, essa questão em relação aos outros jogadores do Flamengo, além do De La Cruz, vou usar até a mesma expressão usada pelo Runco na mensagem ao seu colega médico, é irreparável? Eu acho que ela é irreparável. Irreparável. Porque existe uma coisa no futebol, existe uma coisa de vestiário do futebol, que é a confiança. E quando você quebra essa confiança, você não consegue restabelecer. Sempre fica resquícios. Sempre ficam marcas, sempre fica a desconfiança, mesmo
mesmo que haja o pedido de desculpa, que as pessoas se reconciliem e tal, vai ter alguém que vai dizer, tá vendo? Posso contar um caso que aconteceu comigo, pastor? Pois não. Vou contar um... Tá bom, né, galera? Tá bom, né? Tá aqui, ó, tá no GE, para quem não leu a matéria, né, na íntegra, se você quiser saber de tudo que aconteceu, tá aqui. Médico do Flamengo, Runco, diz em grupo que De La Cruz tem lesão crônica e irreparável. Chefe do departamento médico comenta a situação do uruguaio em grupo de WhatsApp com figuras da política rubro-negra. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição. Ele falou isso aqui, cara. Falou isso aqui. Um absurdo. Ah, eu tô revoltado. Eu tô bem revoltado. Ó, a ausência de De La Cruz entre os relacionados do Flamengo para a partida contra o Fluminense no domingo provocou debate em grupo de WhatsApp com figuras importantes da política rubro-negra. O chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, se pronunciou no grupo com críticas à contratação do uruguaio que custou 102 milhões em dezembro. Ué, não eram 80 milhões? Que conversa é essa? De 102... Eu não conheço essa informação. 102 milhões em dezembro de 2023. O clube, questionado pelo GE, informou que não comentará o caso. Por que não vai comentar o caso? Tem que comentar sim, tem que fazer uma coletiva e dar explicações. A torcida merece explicações. Vocês estão se escondendo. Vocês estão sendo covardes. É isso que eu acho. O Boto sumiu, né? O BAP sumiu, né? O que pode acontecer agora com o De La Cruz se ele não conseguir dar a volta por cima? Isso pode destruir a carreira dele. E o Flamengo não vai conseguir vender ele para ninguém. Ele vai ficar até o fim do contrato recebendo o salário dele. O Flamengo vai perder. Ah, tá. Pode ser que daí, no final de tudo, com salários, né? 80 milhões que o Flamengo pagou à vista no Pix. E daí mais os salários dele até o fim do contrato, deve chegar a esse valor aqui. Será? Ou não será? Não sei. Deve até ultrapassar esse valor, né? Porque ele deve ganhar muito bem por mês. Eu não sei qual que é o salário do De La Cruz, né? Mas deve ultrapassar esse valor. Cara, mas eu acho o seguinte, alguém tinha que pagar essa conta aqui, cara. Vai ficar por isso mesmo? Vai ficar assim? Numa boa? O Runco vai continuar lá numa boa? Quem vazou o print, a conversa, vai ficar numa boa, não vai acontecer nada. O Flamengo só perde para ele mesmo, né? Isso não é de hoje. Faz tempo. Tem muita gente querendo destruir o Flamengo, cara. Muita gente. Temos inimigos infiltrados. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Não vai vazar mais nada, né, Boto? Deu pra ver. Tá dando pra ver. Estou revoltado, cara. Como torcedor rubro-negro aqui, ó, meu coração sangra. Eu estou muito chateado, cara. O que eles querem fazer com o nosso Mengão, hein? É triste, hein? É triste. Saudações rubro-negras. Valeu. Até mais, galera.